e aí quando começa a falar, ele desliga. Mas vamos lá. Isso. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Vamos para o quinto dia da Copa do Mundo hoje, né? E com destaque para as estreias da Espanha, que é uma das principais favoritas ao título, e do Irã, que é a seleção mais vigiada da Copa. Né? Esse final de semana, Paulo, a coisa foi bem agitada, né? Teve goleada, muitas partidas, né? Com um placar mais extenso, mais elástico, né? Outras bem apertadas, a exemplo do Brasil, né? Ficou no 1-1, aquela coisa ali. Qual a expectativa agora, justamente, para a nossa seleção, né? Parece que Ancelotti não gostou nada do que ele viu em campo, né? Como todos os brasileiros viram. Principalmente o primeiro tempo, né? Embora a gente soubesse que a seleção iria ter um jogo duro, com um adversário bem preparado, e que está entre, digamos, os 30 ou 20 melhores ali do mundo, mas o primeiro tempo da seleção, a seleção entrou muito abaixo da sua própria condição. O Brasil joga melhor do que aquilo ali. E o Marrocos se envolveu completamente a seleção brasileira. No segundo tempo, o Brasil melhorou, mas Marrocos também piorou. Meio que cansou, o jogo ficou mais equilibrado, o Brasil teve chances de vencer o jogo, o Brasil até teve mais finalizações do que Marrocos, mas o Ancelotti sabe que o time foi abaixo. Contra o Haiti, o Brasil não vai entrar tão desligado assim, porque já sabe que não vai funcionar, né? E como a diferença técnica é muito grande, não deveremos ter dificuldades para vencer o jogo. Se vai ser uma goleada, se vai ser muito fácil, muito difícil, não sabemos, mas é difícil o Brasil deixar de ganhar do Haiti. Além da seleção brasileira, o que eu posso destacar aqui? Vou destacar três coisas rapidinho. Primeiro, que quem até agora mostrou o melhor futebol, levando em conta a dificuldade do jogo e o nível do adversário em relação ao seu próprio nível, o melhor futebol até agora foi da seleção dos Estados Unidos, que jogou contra o Paraguai, são seleções de nível semelhante, e jogou bem os 90 minutos. Assim, sufocou, criou inúmeras chances de gol, converteu algumas e o jogo terminou 4-1 sem grandes dificuldades. Porque a Alemanha e a Suécia também golearam, mas golearam adversários muito mais fracos. Então, na disparidade das forças, foram placares até esperados. Segunda consideração, com essa goleada da Alemanha, a Alemanha ultrapassou o Brasil em gols marcados em Copas do Mundo. Então, a Alemanha hoje, nesse momento, tem o maior ataque da história das Copas, com 239 gols contra 238 da seleção brasileira, com o detalhe de que a Alemanha jogou 2 Copas a menos que o Brasil. Então, na média, além de em números absolutos a Alemanha ter ultrapassado, ela também já tinha uma média de gols maior, porque jogou menos Copas que o Brasil. E a terceira e última consideração é uma boa notícia para os ataques, né? A Copa tem registrado uma média de gols que há 16 Copas do Mundo não acontece. Nesse momento, a Copa do Mundo está com uma média de 3,16 gols por jogo, algo que não acontece desde a Copa de 58, quando a média foi 3,60. De lá para cá, ou seja, 16 Copas entre 58 e 2026, a média nunca chegou a 3 gols por jogo. Se isso se mantiver, será muito bom, porque mostra que o interesse no futebol ofensivo, em fazer gols em vez de não tomar, tem predominado nas seleções. Inclusive, as seleções que foram goleadas, como Curaçao, Tunísia, não jogaram atrás o tempo todo. Tentaram jogar, foram o embate e perderam porque são piores que as outras. Então, essas são as três grandes considerações de hoje. E a agenda de hoje, Adalberto, para a gente finalizar, mais 4 partidas dos grupos G e H, que são os grupos da Espanha e o grupo da Bélgica. No grupo da Espanha, daqui a pouquinho, 1h da tarde, tem a estreia da Espanha, que é considerada pela maioria dos analistas a favorita da Copa. Eu, particularmente, coloco a França junto. Eu acho que a França não é pior que a Espanha, mas a Espanha é considerada a grande favorita. Vai estrear contra Cabo Verde. Cabo Verde tem uma grande seleção, mas só que, infelizmente, vai estrear logo contra a grande seleção da Copa, que é a Espanha. Mas Cabo Verde tem hoje, entre as seleções africanas, um futebol de altíssimo nível. Vai ser um jogo muito interessante. E isso 1h da tarde. Às 4h da tarde, a Bélgica estreia contra o Egito, que jogou contra o Brasil um dia desses. Às 7h da noite, tem a estreia do Uruguai, que é sempre muito curiosa para nós brasileiros. Tem vários jogadores que atuam no futebol brasileiro, mas só um deles será titular, o lateral do Flamengo, Varela. Os outros todos são reservas, ou não estão em condições de jogo, como o Arrascaeta, que está machucado. Então, tem
Arábia Saudita e Uruguai às 7 da noite, e finalizando a estreia tão aguardada do Irã em Los Angeles contra a Nova Zelândia. O Irã é favorito nesse jogo, porque a Nova Zelândia é uma das seleções mais fracas do Mundial, e vai ter o apoio de alguns torcedores lá que conseguiram entrar nos Estados Unidos. 4 jogos hoje, e amanhã tem as aguardadas estreias da França e da Argentina. É isso aí, Paulo. A expectativa, a gente sempre fica, claro, né, pensando na seleção brasileira. Eu acho que o momento agora, né, tá de muita crítica, claro, né, por conta de coisas que aconteceram ali, principalmente na manutenção de alguns jogadores que não estavam rendendo muito, como o Rafinha, né? Enfim, qual a sua análise sobre isso e o que você acredita que possa acontecer agora? E se não acontecer, a gente vai ficar em perigo, né? A convocação do Ancelotti, ela foi dentro daquilo que ele trabalhou nos últimos meses e do que a própria seleção vinha trabalhando com outros técnicos e dentro daquilo que nós temos, né? A questão é que, realmente, alguns jogadores não rendem na seleção o que rendem nos seus clubes por diversos motivos, enfim. E o Rafinha é um deles. O Rafinha da seleção brasileira não é nem sombra do Rafinha do Barcelona. Então, assim, não tem muito para onde o Ancelotti correr. Ele pode substituir o Rafinha pelo Luiz Henrique, pelo Ryan, talvez melhore. Eu acho que ele vai acabar fazendo isso. Ele vai trocar peças para o jogo contra o Haiti. Geralmente o Danilo Santos, que é um volante do Botafogo, entra bem. O Endrick entra bem. Então, a gente deve ter, sim, mudanças. Historicamente, inclusive, o Brasil, quando muda, melhora em Copa do Mundo. Né? As Copas que o Brasil ganhou, todas elas tiveram isso. Começou com um time, no meio foi trocando, no final era outro. Então, assim, é possível que melhore. E os adversários acessíveis, que são mais agora, né, Haiti e Escócia, são piores que o Marrocos, também vão nos dar mais essa segurança de ter uma seleção jogando melhor. Então, assim, o Brasil vai se classificar, a gente não deve se preocupar sobre classificação, né, o Brasil vai se classificar e vai aguardar na próxima fase o pessoal do grupo da Holanda, que é um grupo tinhoso. Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. A Tunísia é a seleção mais fraca, digamos que Holanda, Japão e Suécia vão brigar pelas vagas, e um dos 3 vai cruzar o caminho do Brasil. As 3 seleções são fortes o suficiente para complicar o Brasil, tanto Holanda quanto o Japão contra a Suécia. Então o Brasil tem que chegar animado, embalado, ganhar bem do Haiti, ganhar bem da Escócia, para animicamente estar bem para pegar esse jogo de altíssimo nível contra qualquer um desses 3, e ter a chance de passar, né? E aí seria um primeiro mata-mata de 5, né, na sequência, de 16 avos, oitavas, quartas, semifinal e final. Então é um caminho longo, é um jogo de cada vez, não adianta a gente pensar muito na frente. Eu acho que o Ancelotti vai fazer modificações e vai principalmente estimular o time a jogar com mais alerta, né? Não digo disposição, não faltou disposição, mas faltou ali um pouco de calma, né? O Brasil entrou muito ansioso, entrou nervoso, sentiu a estreia. Isso não pode ocorrer em Copa do Mundo. Copa do Mundo você tem que estar com 100% de concentração, jogando o jogo como se fosse o último. E o Brasil não fez isso no primeiro tempo. Então é isso que o Ancelotti tem que consertar, essa parte mais anímica da seleção antes de qualquer coisa. É isso aí, Paulo. A gente espera você amanhã com mais análise aqui sobre a Copa do Mundo, neste momento especial, especialíssimo. E lembrando que todo sábado aqui na Rádio Universidade, a partir de 11 da manhã, tem apito inicial com grande equipe e a qualidade da análise da Rádio Universidade, tá? Paulo, muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Abraço. É isso aí, a gente finaliza, Mariano Nogueira, com Paulo Peregrini aqui no estúdio virtual aqui com a gente.